Tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a bordar. Olá pessoal, este é o quinto e penúltimo módulo do nosso terceiro afeto de Bordando Arte, que é aquele nosso curso básico de bordado em 6 módulos. Bom, aqui nós temos vamos fazer um outro pontinho muito elementar e bobinho, mas que é muito útil, né? Nesse risco aqui, que é o pão de Santo Antônio, daquela bainha que a gente mostrou num vídeo anterior, né? Que é o ponto reto. Ele é elementar, mas serve muito para esse tipo de acabamento em que você só tem pequenos traços assim, para essas janelinhas, que a gente usa o ponto reto. É um dos pontos também que eu costumo usar o bastidor, né? Para deixar o tecido bem reto, bem liso. Eu uso pouco o bastidor, mas em alguns casos eu acho bem importante, assim. Então, esse é o ponto reto. A gente está sempre usando nesse tipo de situação aqui, do acabamento dessas janelinhas, que eu venho com esse outro traço. E aqui no meio, bem, só para segurar os pontos, né? Eu coloco uma tracinho, faço uma cruzinha aqui ou um X para preencher, né? E ficou a janelinha bordada. Eu posso dar uma segurada também nesse aqui que ficou solto. E assim a gente fez a janelinha aqui. E todas essas janelinhas aqui, a gente vai colocar o ponto reto, né? Uma outra situação em que a gente usa o ponto reto é para fazer pequenas florzinhas, né? Eu risquei aqui essas florzinhas, mas na verdade a gente nem precisa, porque ele é bem elementar, né? E a gente vai sempre sair no mesmo ponto, né? Faz o pontinho, sai sempre no mesmo ponto aqui, central, circundando. Acho que aqui cabe mais um. Eu posso vir com a minha outra agulha aqui, que já estava enfiada, e fazer um miolinho aqui de nozinho francês. Aqui eu vou dar só uma voltinha na agulha para fazer o meu nozinho francês. E aqui vai ficar o nozinho. Muito simpático, né? Às vezes a gente quer fazer inúmeras florzinhas num espaço, e esse pontinho é muito bom. Também para fazer essas graminhas, né? De colocar só o pontinho reto. Essa aqui eu fiz com mais pétalas, né? E como ela é um pouquinho maior, eu vou fazer o meu miolinho aqui com 2 voltinhas na agulha aqui pro meu nozinho francês aqui no centro dela. Então ela fica. Bom, aqui a gente vem com
a última florzinha aqui do jardim do Pão de Santo Antônio, desse mini jardim aqui, né? Veja que todas as florzinhas estão em ponto reto, com um nozinho francês no centro. E as graminhas também, aqui as folhas também em ponto reto. Em que nós temos já algumas janelinhas e portas, né? Essa janelinha aqui tá toda em ponto reto, né? Ponto reto. A gente vai finalizando aqui. Bom, aqui nós estamos finalizando o nosso Pão de Santo Antônio com esse micro jardim aqui. Pão de Santo Antônio tem um jardim muito mais bonito, né? Para quem não sabe, o Pão de Santo Antônio aqui em Diamantina é a casa de repouso ou o asilo para alguns, né? Independente do nome ou da nomenclatura, o papel social é o mesmo, né? E é um espaço muito bonito para se ver, então acho que quem vier a Diamantina deve conhecer o Pão de Santo Antônio. Bom, esse é um ponto que é esse aqui. Ele parece muito o ponto corrente. Às vezes o ponto corrente é chamado de ponto cadeia. E isso aqui a gente vai chamar de cadeia aberto, né? Eu faço como se estivesse fazendo o ponto corrente, né? Na hora em que eu vou pegar eu não pego no mesmo ponto em que né? Eu abro um pouquinho a corrente aqui. Veja, eu vou deixando um pouquinho folgada essa corrente, né? Porque na hora em que eu vou pegar o próximo ponto, eu abro um pouquinho a corrente, ó. E ela vai ficando meio quadradinha, né? Ou com uma quininha e não arredondadinha como a outra. Veja que ela está, né, aberta aqui. Por isso é cadeia aberta. Eu coloquei aqui porque é para simular um telhadinho diferenciado aqui em cima. Eu estou deixando a corrente um pouquinho folgada e venho e dou uma afastada. Uma afastada nela para cá. Para ela dar um aspecto um pouquinho aberto. Esse aqui, veja que aqui eu venho pro cantinho, né? Eu puxo o meu cantinho. Eu vou fazer aqui uma última correntinha, né? Como essa é a última, eu prendo esse lado aqui, passo a agulha pro avesso e venho para esse cantinho de cá e prendo esse cantinho de cá. Veja que ficou meio quadradinho aqui, né? Então esse é o cadeia aberta. O nosso telhadinho aí está em cadeia aberta. Nesse aqui eu acabei colocando um nozinho francês aqui, em um tom diferente de azul, para dar um charminho mais. Mas a ideia é que fosse esse aspecto de telhadinho aqui, com o cadeia aberta. Bom, aqui nós vamos fazer o ponto margaretinha, para completar aqui esse jardim, né? O margaretinha nada mais é do que o ponto correntinha, uma correntinha só,
saindo sempre do mesmo lugar, para formar uma florzinha. Vou sempre rodando para posicionar melhor e a gente faz quantas pétalas forem necessárias para fechar a florzinha. Aqui está a nossa margaridinha. Veja que em algumas a gente pode colocar um pontinho reto no meio de cada pétalazinho, ou colocar um nozinho francês aqui, para representar o miolinho da flor. Bom, aqui vamos começar o ponto folha. Temos duas formas de fazer o ponto folha. Eu começo aqui com uma correntinha. Uma folha de palmeira. E vou fazendo dos dois lados. Essa distância aqui a gente coloca a que desejar, pode ficar mais afastadinho, como pode ficar bem juntinho, se a gente quer uma folha bem preenchida. E assim, e assim a gente vai. Essa é uma forma de fazer o ponto folha. Uma outra opção para o ponto folha é esse que a gente vai bordando um lado de cada vez, como se fosse um ponto que costumam chamar de aresta, né? Eu bordo de um lado, venho para outra, pode ser bem juntinho, como pode ser um pouco afastado. Só depende de como deseja a folha. Ela também tem esse mesmo aspecto da folhinha de palmeira. Então,
o, o efeito final é mais ou menos como a outra, né? E aqui eu tenho mais liberdade de diminuir um lado em relação ao outro ou de bordar apenas de um lado, né? Um caso como esse, que aqui a gente termina de bordar só de um lado, porque aqui já pega a outra, né? Então, esses dois efeitos aqui para folhinha de palmeira. Essa bordando os dois lados ao mesmo tempo e essa bordando um lado de cada vez. E aqui está o nosso coqueirinho bordado com os 2 pontos folha. Fez até onde formei meu cafezal de areia, baixadão cheio de água, onde meu arroz cacheia. Deus fez cachoeiras lindas lá na Serra Serpenteia.